chega. Diz aí qual é seu corre, põe as cartas na mesa. Fala galera do Corre que Chega! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que a cada 15 dias tem conteúdo novo chegando pra vocês. Estamos aqui com o nosso amigo anfitrião maravilhoso, Ale Gaban. Fala, galera! Ele... Na boa, não precisa de apresentações. Aqui é Vagnão, o pé do baralho. Aqui que eu fico com vergonha, mas ó, chaco nós. Toda vez é a mesma coisa. E eu, a âncora, na busca de 2.000 seguidores, na luta por 2K. Eu posso falar? A âncora geralmente afunda o barco. Mas tá certo, vamos lá. Por trás das câmeras, nosso maravilhoso Will. É isso aí, tô aqui, galera. O Lipe. Olá. E hoje, nossa convidada maravilhosa, minha amiga linda, minha princesa, a Luminha, psicóloga daqui de São Carlos, que veio contar um pouquinho pra gente do corre dela e contar um pouco de como tá funcionando a cabeça das pessoas pós-pandemia, antes da pandemia e tudo mais. Luminha, se apresenta pro pessoal, conta da sua formação, você é formada, fez faculdade, ainda não fez, como que tá? Conta pra gente, tá no cursinho? Bom, na verdade... Já saiu do cursinho? Eu só tô aqui porque eu também tô rumo aos 2K, então... É isso aí, pessoal! É que assim, aqui Pede por isso no seu Instagram, tem que pedir agora. Por favor, sobe aí o meu @psico.luma. Isso! Não, a Kika falou 2K, agora eu vou ter que entregar aqui. Ah. Não. O problema não, ela tem que chegar nos 10 seguidores primeiro. Eu abri conta da minha família inteira no Instagram. Minha tia, meu tio, até minha avó que já morreu tá com o Instagram agora pra mim. Porra, que bom, é uma telepatia. É, eu consegui os 10. Ó, Se apresente, Lu. Então vamos lá, meu nome é Luma, tô achando estranho falar pra câmera, então eu vou olhar pra vocês. Olhe pra você. É o Will é esquisito Eu- mesmo. Fica Pra tranquilo, olha acostumar. pra essa lente Tá, aqui. tá. Eu sou psicóloga clínica há 10 anos. Formou? Eu me formei na nossa queridíssima federal, então um beijo, chupa caso sempre. Tem que dizer. Eu fiz mestrado e doutorado também na federal, Você fez especialização. caso? Você tá olhando com uma cara estranha, você fez caso? Não. Achei que ia começar uma briga aqui. Você não fez nada, né, Lê? A gente já sabe. Fiz também especialização em clínica comportamental, então eu sou uma behaviorista de carteirinha, uma isso? behaviorista radical. Sou de Ribeirão, mas eu tô aqui em São Carlos há 10 de formada, mais 5 de graduação. 15 anos. Mais 18 treinando comigo, 33 anos em São Carlos. Exatamente, que é inclusive minha idade, É. 33 anos. Nasceu e veio pra cá. nasceu no seu alter. Nasceu praticamente de mim. E hoje a gente vai fazer uma análise das pessoas que estão sentadas aqui, gratuita, para depois vocês comprarem o meu book no Print. Que é isso? Vai baixar o livro dela. Vamos subir a montanha. Eu só queria dizer uma coisa, ó, fica até o final porque a Luma vai dar uma dica pra você que tá precisando daquele incentivo para uma vida motivação. melhor, a motivação do dia a dia, para que você chegue até lá e não pare no meio do caminho. Vai dar treta. Ela vem. Ela vem. Ela é super, uma pessoa super a favor de ajudar você a chegar ao seu objetivo. Exatamente, por um valor de X reais vocês podem marcar uma sessão. Não, brincadeira. Mas é isso. Não, mas os X reais, né? É verdade. É, pessoal. A gente não pode fazer propaganda com o valor do nosso serviço, mas qualquer coisa me manda um inbox. Depois manda um direct Ah, de volta. Vai ter desconto pro Corre que Chega. Vai ter. Vai A ter? senha é melhore seu pensamento motivacional. Não, eu A queria. senha é melhore o seu eu interior. Eu na cara dela em loco. Não, eu sei que é complicado, o assunto é super interessante, mas eu queria dar R$2.000 para Kika repetir o behaviorano. Eu não consigo, eu tenho a língua presa. Mas fala pra galera o que é o behaviorismo, vai. Behaviorismo radical nada mais é. Eu sou uma psicóloga comportamental, né? E o behaviorismo radical é a filosofia, a teoria que guia a minha prática enquanto psicóloga. É a minha visão de mundo, como eu interpreto os eventos, os fenômenos ao meu redor. Diferente de outras abordagens, de outras visões, a gente entende o ser humano como
uma coisinha multideterminada que vive no mundo natural, né, que se comporta por conta das consequências que o seu comportamento, né, recebe, tem, e várias outras coisinhas, né? O povo fala que a gente é materialista, somos mesmo, porque a gente acha, né, a gente considera que o homem está no meio natural, então somos matéria. Nós acreditamos na seleção natural do Darwin, é uma abordagem muito... Não sei, né, se o Darwin Não, nem acerta to- em nem tudo, to- nem né? todos. Nem sempre o Darwin acerta. Porque do darwinismo eu lembro. Nós acreditamos que... Esse behaviorist cara, não sei o que é. Mas do Darwin eu lembro. Mica, eu quero ver na piscina. Só isso. Não, a gente acredita que os nossos comportamentos e características são contexto dependentes. E pra nós, o que é o Will, né? Yes. O Will é hoje aos... quantos anos? 39. Aos 39 anos, com carinha de 27. O que ele é hoje é o fruto de uma interação de uma O Will bagaceira tá pulando. toda. Pra quem não tá vendo na câmera, o Will tá pulando. Ó. Depois eu faço entrevista clínica. Certo. Você, Will, aos 39 anos é produto da sua genética, da sua biologia. Então, nós acreditamos que tem muito da questão biológica nos nossos comportamentos, a evolução das espécies está aí para isso, né? Você é um fruto disso, misturado com a sua história, que é única e intransponível. Então, tudo que você passou ao longo da sua vida e todas as consequências que seus comportamentos tiveram ao longo da sua vida. Então, quem é sua família, onde você estudou, enfim. E com a cultura, né? Então, você é um cara que tem uma biologia, uma história única dentro de uma cultura específica. Soma tudo isso, enfia no liquidificador e dá um Will de 39 anos e a gente pode trabalhar um pouquinho com a predição dos seus comportamentos em determinados contextos. Foi bem legal, sim. Então, Você não falou. o ser humano é fruto do meio. Também. Os nossos comportamentos, a gente modifica o mundo modifica a gente de volta. Sim. E E o- nesse mundo maluco que a gente tá, o que você acha que vem influenciando diretamente o comportamento das pessoas hoje em dia? Mas posso fazer um Claro. gancho nessa pergunta? Esse mundo maluco quer dizer pós-pandemia? Não necessariamente. Ou- Não necessariamente. Metaverso? Por que não? Não? Eu acho que tá bem atual e vale falar. Não, mas na verdade é uma boa pergunta, mas que tem uma resposta curta. Depende. Porque na realidade, cada um vai sentir os efeitos desse mundo maluco de um jeito e de acordo com como ele entende aquele fenômeno, sabe? Por exemplo, vou falar de mim. Ficar trancada um ano dentro de casa. Eu até falava com os meus clientes, pra mim tá ok, eu não tô sofrendo tanto assim, porque eu não tenho problema em casa, eu tava com meu namorado, com minha cachorra, eu tenho um lugar pra eu trabalhar, meu trabalho permitiu que eu continuasse trabalhando online, eu fazia personal online com a minha amada amiga Kika, fazia burpee ali na cama, então o meu sofrimento, ele foi grandioso. Agora, se você pegar uma outra pessoa, né, e olhar pra história dela e como o ficar em um adolescente que mora com a irmã insuportável, os pais são controladores, não podia ir pra escola, que era a única hora que ele saía e via gente e tal. Putz, completamente diferente a sensação, a nossa experiência das coisas, ela é única. Não a gente tem similaridades, a gente pode falar em similaridades, mas a experiência ela é única e a gente só tem um jeito de acessá-las, perguntando, e olhe lá que a pessoa ainda pode mentir. Mas olha só, esse fenômeno, vamos falar, pandemia, você atendia antes da pandemia, durante a pandemia, e agora não sei se podemos falar pós-pandemia, Ainda. mas ainda Ainda. estamos, né? Tá. Mas o que você tem percebido de mudança nas pessoas que te procuram? Você tem algo assim que Tá. você fala, nossa, De novo eu vou falar, depende, mas eu vou usar a média, né? Eu acho que durante a pandemia foi o choque de, meu Deus, eu tô preso dentro da minha casa, o que eu vou fazer da minha vida? A minha liberdade está cerceada. Como é que eu vou ter prazer ou... nós somos um pouco hedonistas, né? Mas como é que eu vou viver nessas novas condições que me foram colocadas aqui, né? postas da noite pro dia. Exato, e sem nenhum. E assim, uma coisa, um recorte evolutivo. Nós somos muito mais sensíveis àquilo que é aversivo do que àquilo que é prazeroso, vamos dizer assim. Então,
diante de uma situação de perigo, porque uma pandemia é um perigo iminente para a espécie, coloca a espécie, enquanto a gente não morreu, né? Sim. A gente começou a emitir os nossos sinais de alerta, então a gente sentiu medo, a gente sentiu ansiedade, muito mais, porque de fato a gente estava, né, em um contexto de insegurança. Então, não era só a questão do tudo que eu conhecia do mundo, de repente não existe mais, mas era um perigo iminente de morrer, das pessoas que você ama morrerem. Sim. E não tinha muita coisa que você podia fazer a respeito no começo da Principalmente pandemia. no começo, que a gente não tinha Com pouca informação de informação. nada, Sim. né? Exato, então era viver, é como assim, ó, se você tá, a gente tá aqui, aparece uma cobra, é natural que a gente sinta medo, porque cobra é peçonhenta e tal, que a gente se afaste. Imagina, sabe essa sensação desse medo? Seu corpo fez 1 bilhão de coisas ali pra você se afastar ou pra você enfrentar a cobra. Na pandemia, meio que no começo, era o tempo todo a gente vivendo com esse alerta ligado, né? Então o tempo todo você tinha que estar lutando pela sua vida. Então eu acho que isso trouxe níveis assim de ansiedade, de um sofrimento para as pessoas que acho que a nossa geração não tinha vivido ainda. Lu, a procura por terapia aumentou? Aumentou. Você sente que sim? Eu sinto que sim, E mudou. tem alguma característica assim comum em todos? É isso que a ansiedade. eu acho que essa, né, voltando à pergunta que você falou, mais um aumento da percepção da ansiedade das pessoas, isso aconteceu. Aconteceu também muito dessa ansiedade estar relacionada ao que vai ser do futuro, né? Porque a gente achava que tinha controle, mas era fake. E aí a pandemia escancarou na nossa cara que não, né? Então, como lidar com a incerteza do futuro? E eu acho que apareceu muito também essa questão as pessoas não sabem sofrer. Sim. As pessoas não sabem o que fazer quando elas se veem numa condição de sofrimento. Porque a gente até estava conversando antes esse negócio de hoje a rede social é uma realidade na nossa vida. E no Instagram, por exemplo, que é a rede social da nossa faixa etária, as pessoas só postam coisa boa, então tá todo mundo feliz. Sim. E aí, de repente... Corpos bonitos. Isso, e a gente fica Todo nessa... mundo viajando a gente e a gente não viaja, e as pessoas estão magras, e a gente na pandemia trancada em casa engordando. E não só isso, mas a gente não é ensinado a sofrer. A gente é uma espécie que desde que a gente nasce, adquire algum conhecimento e tal, a gente sabe que a gente vai morrer. Mas a gente não lida com isso. O nosso comportamento padrão diante de situações de dor, de dificuldade é se distrair ou suprir isso. Como se a coisa mais humana do mundo é o sofrimento, né? E a gente tenta o tempo todo fingir que não. Só que aí a pandemia escancarou, porque eram milhares de pessoas morrendo todo dia e você não podendo fazer uma coisa que era simples antes, que era ir no shopping, que era ir na academia, Quer ir trabalhar. que era ir trabalhar. E também, de repente, você se viu trancado em casa com a sua família e, de repente, algo que não estava bem Ficou pior. aflorou. Exatamente. Não, mas eu acho que aconteceu Tipo- o contrário também, pode ser, né? Sim. No Sim. meu caso aconteceu o contrário. Foi um momento até que eu e o Felipe, meu noivo, a gente ficou mais unidos, assim, né? Mas por isso que depende muito da história da pessoa. Por isso do depende. Por isso do depende. Né? Pra mim, foi ok, porque todas as condições me eram favoráveis. Eu conseguia lidar com o fato de que eu não podia ir na academia, por exemplo, eu fazia em casa. Mas para muitas outras pessoas, isso foi... Mas eu acho que o principal aí nós, seres humanos, negamos a nossa natureza, que é sofrer. Sim. As pessoas não sabem sofrer. Mas esse aí eu vou te falar, a pandemia trouxe muito medo, né? Sim. Eu vou te falar um exemplo, nós trabalhamos na pandemia, eu trabalhei muito, principalmente no começo, as pessoas pediam muita comida, Sim. nós temos uma panificação, a gente entregava muito, era engraçado, a gente chegava, a gente teve que ajudar a entregar, Sim. a demanda foi muito alta, se entregar, parecia que a gente Tava dando era uma bomba. transmissível, tipo, a pessoa pegava assim, tipo, não queria pegar na máquina de cartão, era deixa na porta, não... Então, o medo aflorou totalmente. Mas é o medo do desconhecido, né? É. Principalmente lá naquela primeira onda que ficou tudo fechado, a gente não sabia o que ia acontecer, era só Achando gente que ia morrendo, passar, que ia durar 2 e achando semanas. que ia passar rápido, e o negócio não passava. Eu tava dando aula na academia, de repente eu tava no meio intervalo, e em 5 minutos chegou um e-mail falando que no outro dia a academia tava fechada. E daí eu não tinha mais onde trabalhar. E o que eu ia fazer? E quando sai do nosso controle, a aí gente tudo espera. surta, sim. Eu fiquei uns 3, 4 dias em casa
sem conseguir agir, pensando, nossa, e agora? O que eu vou fazer com os meus alunos? Como que eu vou sobreviver? Até você tentar se acalmar e daí começar a raciocinar para tentar dar um jeito, porque a gente é adaptável também. Sim, Isso é uma outra característica fantástica. E, inclusive, o behaviorismo, ele prega muito nisso. A gente tem condições de aprendizagem até o dia que a gente morre. A vida tá aí pra gente aprender, né? E o mundo gira, as coisas mudam, o ser humano, a gente vai se adaptando. Como assim? A gente fez um ano de personal num cubículo, dentro de casa, dentro do meu quarto, sabe? É que a gente gosta de ter controle, que é fake, a gente não sabe sofrer, e de fato tinha essa coisa do medo, era real, né? A gente realmente sentiu muito Ia medo. pro mercado no horário que tinha menos gente. Vocês faziam essas coisas lógico, também? lógico. Ia no mercado na segunda-feira porque tinha menos gente. Ia pra mãe, pra avó, pra tia, ia pra todo mundo, né? Vocês querem saber a real? Importantíssimo ter sentido esse medo em alguma medida, porque também foi o que fez com que muitos de nós não pegássemos ou, né, não expuséssemos outras pessoas ao vírus. Sim. O medo, ele é importante, não tem emoção ruim. Todas as emoções são válidas porque você é programado biologicamente para sentir tudo. Tem uma função. Você sente medo, porque aí seu corpo dispara 1 bilhão de reações, que é de fato ou para você enfrentar uma nova situação, ou para você fugir e sua sobrevivência ser garantida. Então, assim, o problema é isso. Voltando. O medo, ele é natural. Vieram muitas pessoas com esse medo mais cara de ansiedade, que é diante de uma situação que não envolve um perigo, a coisa desandar, né? Você tem reações, inclusive fisiológicas, diante de algo que, né? Que aí é onde... qual a diferença? Bom, a gente observa algumas características, né? De latência, frequência e intensidade. E também assim, ó, quando você percebe que o seu medo, que a sua ansiedade está te limitando, que você não está conseguindo cumprir as funções básicas da sua vida e que você está levando uma vida limitada, muito distante daquilo que é significativo para você, aí a gente está falando de um problema, né? De uma ansiedade que está fora do lugar. Porque, na realidade, a nossa essência é sentir tudo isso, e o que a gente precisa aprender a fazer ao longo da nossa vida é viver com isso. Então, eu estou com medo e faço tal coisa. Eu tô com vergonha e faço tal coisa, mas pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter muita clareza dos porquês, dos fins, né? Por isso que é tão importante saber quais são os seus valores, o que guia a sua vida, porque senão você se perde, você se esquiva. De novo, inclusive a cultura ensina a gente a fazer isso. Tá difícil? Vai no Instagram, sabe? Finge que nada aconteceu, emburra, deixa quieto. Essa questão do Instagram, do TikTok e tudo mais, tem até uma questão médica, fisiológica, a questão de liberação de dopamina, que seria aquela questão do prazer rápido. Sim. Então, por exemplo, o açúcar, uma rede social. Então, acho que tem até essas questões. Tá ali, né? Você pega, tá ali. Rápido, é uma recompensa, vou usar a palavra recompensa muito rápida. E nós somos super suscetíveis a isso. Sim. Você né? tem esse lance do Instagram de tipo alguém, tô viciado, quero parar com isso. Tem. Isso Tem. se tornou comum? Sim, na verdade antes da pandemia já era comum, né? Porque assim, a gente tem essa predisposição, talvez, nós queremos as coisas rápidas, nós somos seres imediatistas. Mas aí entra o papel da cultura, das regras, porque você não pode simplesmente, uma criança, um bebê, ele quer na hora. Mas conforme a gente vai crescendo, entendendo o meio, a cultura que a gente vive, a gente vai aprendendo que nem tudo é assim, que às vezes você vai ter que abrir mão de uma recompensa, de um bem imediato menor, por uma consequência de longo prazo melhor, maior. Mas isso aí você tem que treinar para desenvolver esse autocontrole. Você acha que o ser humano aprende isso de uma forma mais rápida, mas isso é uma questão de técnica? Você acha que isso é uma questão de aprendizagem ao longo da vida? Sim, nós aprendemos de acordo com a que somos expostos. Por exemplo, tem adultos da nossa idade que não sabem ouvir um não. Ou que se você virar aqui trazer um bolo, fala assim, Luma, você quer uma fatia agora? Ou daqui 50 minutos você quer levar de graça o olho inteiro? Vai ter adulto que vai simplesmente... E assim,
Não necessariamente é só uma questão de autocontrole, tem a ver o valor que o bolo tem na vida dele, tem a ver se ele está em privação ou não do bolo, entram outras coisas mais complexas. Mas basicamente a gente aprende a ter autocontrole devido às consequências que a gente tem daquele comportamento de autocontrole. Mas era exatamente isso que eu queria falar quando você entrou no assunto mídia social, por exemplo. Quando a pessoa te procura para falar, tô viciado em mídia social, geralmente é porque ela adquiriu um conhecimento de que aquilo está tomando muito tempo dela e está estragando a vida, ou é porque ela não teve o respaldo ou a recompensa que ela queria quando foi atrás da rede social. Podem ser as duas coisas, pode ainda ela ter sido mandada embora porque ela só fica no Instagram, pode ser porque a mãe tá enchendo o saco que só fica no Instagram, pode ser porque perdeu a namorada. Então, mas aí você concorda comigo que ele está esperando uma recompensa daquilo, como você disse? Como assim, Do que ele faz na mídia social. Porque, querendo ou não... Você tá querendo que dizer Ele quer que pode... seguidores? Ele quer Não ser só aceito, isso, ele quer ser aceito ele quer uma bastante. foto com mais curtidas do que a amiga da escola. E se não aconteceu, a frustração pode ser que seja um estalo para falar assim, pô, isso aqui não serve para mim, tal, porque não funcionou do jeito que ele queria. Também, pode ser. Isso que você está falando, inclusive, paga para tudo. Muita gente, quando adquire riquezas, ele compra um carrão, por exemplo, muitas vezes porque ele gosta de carro, mas muitas outras vezes porque ele quer ter uma aceitação da sociedade por ter um carrão, por ter um casão, por ter... A grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Então ele sempre quer aparecer, ele quer uma espécie de aceitação da sociedade para adquirir isso aí. Mas isso é uma característica da nossa sociedade, da nossa cultura, de que ostentar coisas e likes e riquezas e tal é igual a você será aceito, você fará parte de um grupo. Isso não é real em todas as sociedades, se a gente for parar para estudar e para pensar. Na verdade, todo ser humano quer pertencer, quer se conectar, quer ser amado. Mas a gente não é ensinado a fazer isso pelos motivos certos. E eu acho que aí entra essa variável da cultura, da sociedade. Sabe, por exemplo, se você for pegar um grupo de adolescentes de 15 anos, eles vão se sentir parte do grupo se eles tiverem 2K de seguidores, por exemplo, né? Tá na média. Você tá na média dos adolescentes. Dos adolescentes. Só que aí, então, mas aí é que tá. Conforme a gente vai não só crescendo, mas se conhecendo, e o crescimento pode ser proporcional ao conhecimento que você adquire, a gente vai entendendo o que de fato é importante pra gente, o que significa uma vida valorosa. E aí a gente vai correndo riscos de sermos quem somos, de fato, e no meio disso, algumas pessoas não vão gostar da gente, paciência, mas algumas vão. E quando vem essa aceitação genuína pelo que você é, que não é performática, tem um gosto diferente. E a gente, conforme a gente vai crescendo, se conhecendo, a gente vai buscando um pouco mais, não todas as pessoas mais velhas e tal, mas deveria pelo menos ser assim. É que a maior parte de nós, de novo, por conta de uma cultura que não incentiva o olhar para si, para o que você pensa, o que você sente, na verdade faz o contrário, faz você não pensar sobre isso, a gente cresce sem saber o que é importante. Tem pessoas muito mais velhas assim que não sabem o que é importante para você, o que te move. As pessoas têm um objetivo na vida. Eu quero ter uma casa. Mas qual é seu guia? Princípios? Qual é seu guia por trás disso? O objetivo é um lugar que você chega. Um valor é algo que guia a sua caminhada, né, para aquele objetivo. E tem muita gente da nossa idade ou mais que nunca parou para pensar. E diz a lenda que a gente só conhece as pessoas que aceitam de fato a gente no momento de escassez. Né? Também, no momento da privação, porque a privação ela aumenta o valor daquilo, não tem como não, altera a função. Exato. Ô Luma, deixa eu fazer uma pergunta. E como você, vamos supor, você chega um adolescente até você para tentar traduzir o que ele está pensando e você fala assim, cara, não é hora desse cara queimar a etapa, eu não vou dar o caminho das pedras para ele, porque ele tem que aprender com a maturidade, e você consegue fazer esse diagnóstico se a pessoa chega e não fala nada? Não necessariamente um diagnóstico, porque os diagnósticos são excelentes, mas eles orientam a medicina, eles orientam o tratamento, né, para alguns remédios e tal, mas a gente não trabalha com diagnóstico, mas eu detecto um problema, vamos dizer assim, tá? Normalmente não é na primeira sessão, porque a gente faz para conhecer de fato, você tem que estudar bastante aquela pessoa e tal. Mas isso aconteceu hoje, por exemplo, né? Eu tenho alguns clientes adolescentes, eles são fofos, maravilhosos e tal, mas
estão desenvolvendo um repertório de responsabilidade. E aí, eu adotei uma nova postura que é, eu atendo online, então eu não chamo mais o meu cliente no WhatsApp. Eu avisei todos antes, intervi, falei, ó, agora eu espero você na sala do Meets em tal hora, e é isso, entre aí, tá aqui o convite. E entrei, esperei e fiquei. Essa pessoa esqueceu. Mas fiquei 15 minutos, que agora é a minha tolerância, até falar, fulaninho, esqueceu de mim? Tô aqui te esperando há 15 minutos. E ele, putz, Luma, nossa, esqueci, tava estudando, desculpa. Ele é um amor, um fofo, lindo, maravilhoso. Aí eu falei, tudo bem. E eu reiterei, fulaninho, você tem tantos anos, você quer ser considerado como um adulto, você tá aqui inclusive porque você quer adquirir habilidades para viver no mundo adulto, você quer que seus pais te considerem um adulto. E o que um adulto precisa ser? Responsável. Né? Então, você que lute. Você se atrasou, a gente vai fazer uma sessão de 30 minutos hoje, porque ser adulto, ter responsabilidade é se responsabilizar pelas consequências dos próprios comportamentos. A gente combinou que eu não ia te chamar, certo? Certo. Você esqueceu, certo? Certo. É isso. Você tá certa, Luma. Vamos lá. Bora pra frente. Tá certo. Esse não esquece mais. Não. Pode ser que esqueça, mas Pelo aí amor a ou gente... pela dor, não é? Eu gostaria que a gente aprendesse só pelo amor, mas não infelizmente a dor Eu acho que eu ensina. aprendi mais pela dor até. Sabe o que eu aprendi por enquanto? Nem que bom podcast, cara. Que a gente pode sofrer e tem que sofrer, cara. Porque como a gente é adaptável... Né? Exato. Mas também eu acho que não adianta, tem que sofrer e superar, seria algo... Não Não sim. superar, mas tipo, bola pra O frente. que você acha que é superar? Eu acredito que eu tô sofrendo por alguma coisa. Certo. Eu preciso enxergar esse problema, ver por que isso está acontecendo e preciso seguir. Não posso ficar remoendo isso. Olha, é uma definição boa, mas ela pode ser melhorada. As pessoas pensam que superar, por exemplo, um ex-namorado, é passar na frente dele e não sentir nada, ou esquecer ele. Gente, não tem nada a ver. Superar, a gente não tem controle do que a gente pensa. Pensamentos vêm e vão. É ilusório achar que você vai controlar. Pensamentos são pensamentos. Então, assim, superar significa que você vai continuar pensando na pessoa, principalmente se tiver algum estímulo que te remeta a ela. Você vai pensar, você vai lembrar, você vai sentir, mas você faz uma escolha consciente de seguir a sua vida apesar daquilo. Né? Você segue a sua vida em direção àquilo que lhe é importante, pois você talvez já tenha tentado tudo que você podia fazer ou não tem o que você faça, e você entende que sofrer faz parte do processo e Então, você essa superação continua. seria o próximo passo. Sim. Na verdade, e processos de superação dependem, variam de pessoa para pessoa, mas é você entender o que aconteceu, ver que, de alguma maneira, os seus limites ali já foram alcançados, aceitar o seu sofrimento, acolher o seu sofrimento e seguir com isso. Acolher o sofrimento é importante. Eu acho Foi que o é que eu algo falei, a gente não sabe importantíssimo. sofrer. Sim. Eu não posso ficar culpada. Ai, tipo assim, o cara me fechou no trânsito, eu não posso ficar brava. Obrigada por me fechar no trânsito. Ai, meu dia foi uma bosta, mas gratilux. Não, gente, não. Você também não tem muito controle do que você sente. Sim. Você tem responsabilidade sobre do que você faz com o que você sente. Né? Então a Kika me irrita às vezes na aula. Eu não posso ficar brava com a Kika porque ela é minha amiga. Não, porque de repente pode acontecer dela falar uma coisa que eu não gostei, porque na minha história aquilo é chato. Eu sinto, eu acolho e eu escolho, ao invés de mandar ela merda, ou então não ser mais amiga dela, eu escolho, por exemplo, conversar com ela sobre isso. Boa. Sabe? Boa. Então, quer dizer, é não tirar o problema do universo, mas deixar ele cada vez menos relevante na sua vida. Mas talvez não só focando nele, mas focando em fazer outras coisas que fazem sentido pra você. Ah, e sim, aí mas porque ele vai estar presente, né? É isso? É não evitar, passar por ele, não protelar ou... Você, por exemplo, fingir, ou toda vez que você começa a pensar numa pessoa querida que você perdeu, né? Toda vez que você pensa isso, não, vou assistir Friends aqui, vou me distrair, Isso vai resolver o problema? Não. Não, porque a pessoa ainda vai ter morrido, por exemplo, e também porque em algum momento, como você não tem controle do que você pensa, do que te acontece, do que você sente, aquilo pode aparecer numa lembrança. E aí? Como que eu vou lidar com aquilo? É importante aprender a sofrer. É importante atribuir significado ao seu sofrimento. Não é fingir que ele não existiu, não é se martirizar porque você errou. Todos erram. Mas oi, Luma do passado.
Você fez o melhor que você podia. Foi uma bosta, mas foi o melhor que você podia. O que a gente pode aprender sobre isso? Numa situação de futuro, quando você olha para um sofrimento que você passou, por exemplo, numa situação similar de futuro, você abre o seu guarda-roupa e você tem várias opções ali de coisas que você pode fazer. Esse aqui eu já fiz, não deu certo, caguei, então vou usar o outro. É importante tirar esses aprendizados das nossas cagadas na vida. E só aprende com a vida. Esse passado seria o guarda-roupa que você usa para fazer uma pesquisa. Seria algo... Você vai lá, olha com que... É metafórico, assim, ó. Por exemplo, sei lá, se hoje eu fosse se ficasse solteira, Felipe... É metafórico, ela falou antes. Não, Inclusive o coitado resolvendo coisa do casamento e ela levantou e foi embora. não, se de repente hoje eu namoro há 10 anos com o Felipe, certo? Fico solteira e de repente eu quero arrumar um outro namorado. E vou conhecendo uns caras no Tinder. Eu consigo observar padrões de comportamento. Então eu sei que mais ou menos, se um cara fez uma coisa que o Felipe fez a gente terminar, aquilo é um aprendizado. Como eu lidei com aquilo e me fez sofrer muito, eu posso pensar, isso aqui eu não gosto muito, eu vou dar uma chance pra ver qual é que é, mas se repetir, isso já faz parte de como eu estou me sentindo, é parecido com o que eu já senti antes. Não quero isso. Talvez eu não queira isso. Então, mas por quê? Então, mas por que você faz isso? Porque você está aprendendo a sofrer. Porque eu entro em contato com isso, porque eu me observo. Ou porque você criou um padrão e é difícil sair daquilo? Mas você criar padrões é uma aprendizagem. A gente também sobreviveu. Você, a modelou. Você, não, na verdade, se modelou, mas tipo, ela aprendeu com algo que, tipo, o ex-namorado dela fazia algo que ela não curtia. Rigidez e a inflexibilidade. Mas sabe por que eu digo isso? Porque, assim, em algumas situações eu tenho alguns amigos, algumas amigas que tiveram relacionamentos abusivos, terminaram, que foi difícil, terminaram, mas acabou tendo um relacionamento com outra pessoa exatamente igual. Eu não sei dizer... Mantém um padrão. Procura um padrão de pessoas que não sei o que ela tem no subconsciente que faz com que ela Mas atraia eu já conversei com uma amiga sobre isso e assim, eu percebi que o relacionamento atual dela era abusivo, o passado era abusivo e um dia ela me contando de coisas que ela passava na casa dela era abusivo também. Então, às vezes, a pessoa acha que aquilo é um normal. É amor, ela acredita que aquilo é uma relação. Tipo assim, entendeu? É aquilo. Isso, perfeito. Não vou ter mais que isso. Perfeito, Kika. Por isso que a coisa mais importante de todas é você revisitar a sua história, a recente e a não recente, e entender esses padrões e se conhecer. E o que é se conhecer? Bom, em determinada situação eu sinto isso, aquilo, faço aquilo, tenho isso de consequência. Esses padrões são formados já na infância dentro de casa. Podemos falar isso? Porque depende. Porque eu falo assim, ela viveu isso em casa. Pode ser, Parece que vai se repetindo. Algumas coisas, alguns conceitos que a gente cria a respeito do mundo são criados. Bom, nós somos esponjas enquanto crianças. Muitos são criados na primeira e na segunda infância. Né? E daí, se você não procura conhecer outras coisas ou não se abre para a possibilidade de que o mundo tem outros jeitos de existir, você vai acreditar que, por exemplo, o amor é apanhar, entendeu? Pode ser. Então, aquele como você faz para tirar doentio isso? É prova de amor, né? Como você faz para tirar isso da cabeça da pessoa? Porque você sabe a referência de amor, você tem outra referência de amor. Para começo de conversa, eu não posso considerar que a minha referência é a correta. Não, mas não tô falando de certo ou errado, tô falando de uma coisa que você teve contato. É fácil de ver, que é mais saudável. Entendeu? Então, mas aí quando a gente entra nessa questão de relacionamentos abusivos, tem muitas outras coisas envolvidas que são delicadas e complicadas, porque... Não, mas vai deixar de ser um negócio que tem que ser aceito. Pô, não é possível. Eu concordo com você, e eu acho que a gente tá nesse movimento, na real, né? Mas durante muito tempo não se falou sobre isso. Não, então. Por exemplo, minha bisavó, casou com 13 anos com homens 30 anos mais velho, teve 17 filhos, gente. Né? E aí tem esse viés cultural também, e o poder que a gente tem de mostrar, e por meio das mídias mas e tal, eu acho que a nossa geração, conceitos. Os homens estão vindo diferentes já. Você tem um namorado que cozinha, eu tenho um namorado que cozinha, eu tenho um namorado que me ajuda na casa, que faz coisas... Eu não cozinho. Ele é um homem que cozinha. Fez um dadinho de tapioca daqueles. Agora, tipo assim, que é uma coisa que culturalmente, na época da avó, da minha avó, tipo, não existia. Então, eu acho que essa
coisa machista que tinha, já não tem mais, porque vocês estão evoluindo também. Não, mas o negócio tá... Mas a história de relação abusiva, isso daí, ó, na verdade, às vezes tem a ver, por exemplo, com uma questão de autoestima, de invalidação de emoções. Às vezes, essa menina que constantemente se engaja em relacionamentos que tem padrão de um relacionamento abusivo, ela tem essa tendência, né, a ser uma pessoa que, além de reconhecer amor de um jeito diferente, ela não entende das próprias potências. O que ela sente foi invalidado ao longo da vida inteira. Então, assim, ela não reconhece que aquilo que ela está sentindo é medo e não é saudável. Ela nem sabe o nome disso, né? Então desculpa só, isso pode ser porque a pessoa não reconhece, pode ser porque muitas vezes você fala, saiu do relacionamento, tá no outro igual. Será que é essa falta de reconhecimento? Também, mas ao longo da própria vida, normalmente foi provavelmente aquela pessoa que não foi ensinada a sentir as coisas, não foi ensinada a nomear o nome das coisas, não foi ensinada a discriminar em que momento sentia aquilo outro. Não necessariamente todo mundo que sofreu, que viu os pais num relacionamento abusivo vai se engajar numa relação abusiva, mas é um antecedente na história da pessoa. Pode aumentar, sim, a expressão dessa tendência. Se ela conhece aquilo como amor, ela vai procurar amor em situações similares. E aí, como que você tira isso da pessoa? É muito delicado. Eu já passei, por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, num processo psicoterapêutico totalmente focado em dar condições dessa mulher sair de um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, a gente não tá olhando para a base. Que ela não tem as condições, as ferramentas para sair, não tem outros amigos, porque numa relação abusiva você é manipulado e você fica só. Você não tem amigos, você não tem outros interesses, você depende financeiramente da pessoa. E é feita uma chantagem emocional que você acha que é só aquilo que você tem e que é só aquilo que você merece e que se você perder aquilo, você não tem nada. E aí acabou que você perdeu tudo que você tinha em volta. Você perdeu seus amigos, você se afastou da sua família. E aí a sua influência você só tem aquilo. Entendeu? E aí você fala, meu Deus, se eu perder ele também, aí eu perdi tudo mesmo. Não, e fora que assim, N coisas que acontecem, né? De a pessoa volta e promete mundos e fundos. Cada caso é muito delicado, mas normalmente são processos muito lentos, muito difíceis, porque agora falando, né, de relações heteronormativas, mas a maior parte de nós, mulheres, a gente, por conta dessa questão cultural, a gente já nasce meio que predestinada a várias coisas, então é muito difícil romper com isso, sabe? E um assunto procrastinação. Vai, Kika, behaviorismo radical e procrastinação. Meu Deus, o que é isso? Trava-língua! Sem chance. Procrastinação ainda sai. Eu vou olhar nas caras, não. Por que muitas pessoas sabem, eu sei o que tem que fazer, eu procrastino e não faço? Vou usar a minha resposta padrão, depende, mas eu vou te falar assim, ó, vamos olhar para o seu contexto, vamos olhar para o seu meio. Você sabe o que você tem que fazer, mas será que você tem, primeiro, todas as ferramentas para fazer aquilo? Talvez eu tenha. Só um exemplo. Eu sei que eu preciso ir fazer caminhar 30 minutos por dia para eu ter uma vida saudável, para o meu coração funcionar, para eu ter meus níveis de colesterol, para eu ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu chego do trabalho, eu sento no sofá, primeiro porque você tem a tendência. Peço um fast food e ligo o Netflix. Mas eu sei que eu tinha que ir pra academia. Pois é, mas o sofá e o Netflix estão ali na sua mão para começo de conversa. Tem muitos estímulos concorrentes. Uma coisa que eu sempre faço desde pequenininha é deixar minha mochilinha, por exemplo, pronta no carro. Porque aí eu diminuo o custo da minha resposta. O que é isso? O trampo que eu vou ter para chegar na minha casa e me trocar, então já tá ali no carro, eu não tenho essa desculpa, e eu elimino possíveis concorrentes. Porque se eu chegar na minha casa, sentar no sofá, cansada, fudeu. Né? E a gente tem muito essa impressão falsa, senso comum, de que motivação é causa de comportamento, tá dentro de você. Motivação é consequência. Então, provavelmente, você sabe que é importante para você fazer uma caminhada, mas de alguma maneira você não está acessando os benefícios de fazer isso na sua vida. E aí, no começo, meu filho, você tem que manipular esses estímulos, então coisas que você poderia fazer. Se você sabe que você vai pra casa, você não vai, então não vai pra casa. Outra coisa, de repente você é um cara sociável, chama um amigo, porque aí você tem um compromisso com uma outra pessoa.
Ele não tem. Mas Não, o enfim. problema é quando você chama um amigo, combina com um amigo e fala assim, ó. Ele não "Você- vai." Você tem certeza que vai? Eu vou. Será que é a melhor modalidade? Será que, olhando pra sua história, Não, isso mas- fez sentido pra você? Não, mas eu acho que esse lance de parceria, vou dar um exemplo. Eu e o Vagnão passamos por um processo de treinamento para uma maratona juntos. E, eu achei importantíssimo ter alguém, porque, pô, tinha aquele dia que eu não queria. Um puxa o outro, não Isso. é? Mas isso- se torna um compromisso. Isso, mas isso também depende, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer, é mentira, tá? Mas eu de repente eu gosto de fazer sozinha, pra mim é legal fazer sozinho, então ter uma companhia já é um empecilho, entende? A gente tem que se conhecer. E essa história de você estar motivado para não procrastinar e para seguir, é que assim, ó, no começo vai ter que ser meio amarrado, vai ter que ser assim, criando condições de não escapar, Porque de não você fugir. ainda não consegue enxergar a consequência. Não. Você tá na busca da consequência que você ainda não Não, tem. mas olha Então a gente cria o hábito. Sim. Como é que a gente poderia treinar o cérebro? Porque o cérebro, na verdade, ele é muito preguiçoso. O mundo evoluiu, eu acho que o cérebro ele não evoluiu na velocidade que a gente evoluiu na tecnologia e tudo Tá. mais. Acho que ele é mais lento. Aham. Tem a diferença aí, ao que eu vejo que você falou, sei lá, do compromisso e da motivação. Como é que a gente consegue tornar a motivação, deixa de lado, como é que a gente consegue tornar o compromisso de uma forma, eu tenho que fazer. Independente de estar meu equipamento de treino no carro ou não, eu vou ter que fazer. Olha, Esse é treinável? Como é que a gente faz isso? eu não acho que existe esse meio quase milagroso de treinar o cérebro, né? Tipo um coach. É, tipo um coach. Não vai. Não vai Vamos dar. falar da inversão desse final de semana. Ruga! Vai ter extra nesse episódio com a Luma dando dicas para motivação. Gente, Ruga! tudo que é uma receita mágica, desconfia, não existe isso. Agora, eu entendi mais ou menos o que eu quis dizer, mas honestamente, a motivação não é um raio, o comprometimento não é um raio que desce do céu, que nem o Flashdance, aquele filme, entendeu? Não tem como. É assim, ó, isso de eu tenho e fazer também envolve uma previsão de uma consequência, que é você depois sentir que você deu conta de fazer uma coisa que você se propôs a, ou você vincula um valor muito importante a isso, no sentido de que ou você tá se esquivando de alguma coisa que é muito ruim pra você, se eu não for, vou apanhar da minha mulher, entendeu? Umas coisas assim. Não Ele apanha existe mesmo. Ele o apanha. comprometimento, ele é um Não fala comportamento. Ele apanha. Eu vou dar uns exemplos, eu não vou nem pra fora, eu vou tentar dar um exemplo pessoal. Certo. Quando eu fui treinar pra maratona, apesar de não parecer, um dia eu corri. Tá. A gente acredita? Mentira. O William corre bem. Um dia eu corri. Assim, ele corre melhor que muita gente. Quando eu tinha que treinar, podia estar chovendo, podia estar caindo raio, podia estar isso. Eu não ficava pensando muito de vai chover, só pensava, putz, tenho que fazer, ponto final. Nem ficava pensando no Senhor, me dava uma motivação. Simplesmente ia. É meio que automático, sabe? Não ficava pensando muito na motivação. Quando eu tenho que fazer algumas coisas, isso eu acho que talvez seja o perfil, né? Eu baixo a cabeça e pum, tenho que fazer. Mas na sua história, em algum momento, o comprometimento foi uma coisa consequenciada como uma coisa importante, legal, que te destaca. Tem uma questão aí por trás, você acha? Também, com certeza. Né? Porque, por exemplo, se na minha história, se eu fiz ou se eu não fiz nada me aconteceu de ruim, ou sei lá, nunca deu nada, ninguém nunca brigou comigo, por que eu vou me comprometer se isso não. Se as consequências do se não comprometimento não me afetam diretamente? Mas Entende? isso não tem mais a ver com a característica da pessoa? De ser comprometido, de ser disciplinado, de ser determinado? Não, Ao invés do que uma coisa que, tipo, eu treino minha cabeça e eu preciso de um estímulo. É que na realidade todo mundo tem o potencial para se tornar várias coisas. Então você pode treinar comprometimento, sabe? Programando, por exemplo, que você, toda vez que você... Uma besteira. Toda vez que você for lá e correr, você vai Comer o lanche. Comer um lanche. Ele vai correr daqui até no Mac pra comer o lanche. É o biscoito Scooby. Ou então você vai receber um verdinho na sua planilha. Nossa, isso é Da importante. corrida. Mas isso... Mas depende Isso é importante. Quantas vezes Isso a gente é já não viu as motivador. pessoas no treino? Rafael, a planilha não ficou verde. Mas aí é que tá. Eu Isso- treinei, eu fiz...
Mas isso também depende da história da pessoa. Porque o Felipe, por exemplo, eu tenho certeza que se ele tivesse... Que se eu tivesse alguém falando assim, sua planilha tá vermelha, não tá verde, ele ia mandar essa planilha merda, entendeu? Porque depende do quanto isso é verdadeiro na vida da pessoa. Eu e a Kika, que somos muito competitiva, pra gente faz sentido. É uma tortura abrir a planilha. Tanto que eu deixei atrasada e eu fiquei correndo todas as corridas atrasadas pra deixar ela verde Mentira. inteira. Juro por Deus, minha planilha tá verde E inteira não desde adiantou? o começo do ano. Não, eu já tô correndo 4K. Então... Mais do que eu tenho seguidor. Isso é brincadeira. Já tô correndo 4K direto, meu filho. Você tá achando o quê? Mas, e aí que engraçado. Eu vou trocar essa aqui, cara. Para, que tem gente Seu que tá objetivo, conversando que corre menos. seu objetivo é o quê? Eu não vou nem falar, Meia. eu não vou nem Em falar boa? quanto eu corro. Hã? Em boa, quanto é o seu... O que é pouco? Porto Alegre. É meia, 21, Então, de 4 para 21 falta? 17. Então, tem quanto tempo? 1h27 4 pra meses. você e 1h27. Acha, meu filho, a hora que eu cruzar a chegada já desmontou tudo. Não tem mais nem aquelas gradinhas. Não vou ter nem medalha, porque já vai ter recolhido. Sabe que isso é uma coisa muito interessante que você falou. O quê? Porque eu sempre falo pro Alexandre, eu falo assim, cara, quando eu me inscrevo numa maratona, a única certeza que eu tenho é, eu Quando vou eu acabar. me inscrevo numa maratona, falou uma vida, 1000 maratonas, né? Não, eu não preciso de tudo isso. Eu me satisfaço com pouco. Eu me satisfaço com um pouco. Agora eu sou mediadora de conflitos. Nossa. Ele Não, pega vai, ar toda hora. Vou largar a câmera aqui. Ele é Eu posso falar, deselegante. eu posso falar. A Kika é complicada. Ela é assim. É difícil, ela quer chamar a atenção pra ela. Só Mas que eu ela chamo sem querer. Não dá, você não consegue. Coitado. Mas isso- Vai, continua mas seu isso- mas isso raciocínio é um- maravilhoso. Intermedia. É um reflexo da sociedade machista que faz com que a gente tenha que lutar pelo nosso Não espaço o tempo precisa, todo. você não Claro, precisa verdade. fazer isso. Obrigada, Luma. Você não precisa fazer isso. Tá bom, continua contando de quando você se inscreve pra uma maratona. Foi em Não, eu duas. já falei, pronto. Eu só acho que quando eu me inscrevo num negócio, tipo uma maratona, que não é sempre que acontece, eu só fiz 2 até hoje. Então, você prefere assim? A única certeza que eu tenho é que eu vou terminar. Como vai ser? Eu não tô nem Você aí. não tá preocupado? Não Tipo me assim, preocupo. com pace, com tempo, com nada. Você, a Não, sua óbvio meta- que a gente tem uma competição Mas pessoal, o principal pra você é completar. né? É completar. Ah, isso é, É massa. completar. Não, a gente você passou por ganhar, uma é, situação pra mim é muito... ganhar. Eu tô sempre na busca do pódio. Eu entendo. Nunca consegui, mas a Mas busca... olha que interessante, mas às vezes as consequências que a gente tem desse comportamento besta de competir, por exemplo, eu mesma já machuquei o joelho. Eu tive uma consequência punitiva disso, precisei rever por que era tão importante pra mim competir. E entendi na minha história que competir me trouxe muitas consequências que fizeram com que eu sobrevivesse aos meios. Então faz sentido na minha história, mas hoje talvez não precise mais fazer, pois eu tenho um joelho bichado, entendeu? Mas a Kika, quanto mais a gente se conhece, mais a gente programa melhor pra termos motivação. Porque veja bem, se ela sabe que a competição é uma coisa que instiga ela começou, nem eu, entrei numa consultoria de corrida. Só que aí, conforme você corre, as endorfinas você vai passando. Depois de um tempo, o exercício em si, o comportamento em si pode se tornar naturalmente recompensador, legal e tal. E aí você não precisa necessariamente mais daquele controle externo. Claro. Né? Por isso que eu falei pra você, vai ter que ser programando condições pra diminuir o seu custo pra ir a caminhar, e aí você se conhece e manipula isso, e tem que insistir por um tempo na força do ódio, e depois de um tempo, muito provavelmente, se isso faz sentido pra você, vai ser mais natural. Por isso que tem tanta Mas, gente ó, que desiste. Hoje, Porque essa insistência pra não gente- rola. é tão normal já pra gente correr. Tipo, o Will tem corrido pouco porque tá com uns Problemas pessoais. problemas pessoais. Não é problema, né? Outras circunstâncias. Outras pessoais. circunstâncias. Mas assim, você não sente falta? Muito. Então, é isso que eu falo. O Will também já passou desse sofrimento de começar pra, tô sentindo falta. Porque é naturalmente motivador, porque na história dele, ele já teve um monte de consequências boas, legais, de ter corrido Ruins também, viu? Tem tudo. Então, mas talvez ou Mas mais. mesmo as ruins, eu acho que... E às vezes não é só consequência boa, às vezes é você se livrar de alguma coisa ruim, tipo um sobrepeso, chutei. Sim. Obrigado, Deus. agora ele tá Pra mim, precisando de falou isso, sobrepeso. né? Não, mas... Eu entendi isso, viu? mas- Ninguém vai ver, voltar? é uma vez que você volta. Deixa eu até virar a câmera aqui. Mas isso não vai fazer com que a experiência de retorno seja menos sacrificante para ele. Sim. Isso não vai fazer. Não é igual. É pior até. É Porque pior. você tem Você já sabe que você um dá- inputzinho na sua cabeça que está escrito assim, ó. Do que você vai passar. Você corria a 4h30.
e tranquilamente. E aí você tá correndo a 7h40, você fala, Nossa, 7h40 é ruim, é o nosso. Eu vou. Não, o Vagnão me viu correndo outro Eu corri dia. com o Vagnão foi a primeira pessoa, vou até focar nele aqui agora. Foi o primeiro cara que me acompanhou agora na minha tentativa de retorno. Vagnão Foi tá um louco, pra quem não sofrimento, porque sabe. assim. Não mais. Foi uma questão de física, foi uma questão de técnica do amador, tá? Saber que eu não poderia correr rápido. Então eu falei, Vagnão, vou segurar o pé aqui. Depois o Vagnão ainda foi correr sozinho também. E eu fiquei, putz, eu tenho que segurar o pé, porque eu não vou aguentar. Então, saber que eu tenho que segurar o pé, eu confesso que eu olhei pouco no relógio, mas do pouco que eu olhei, eu ficava, ai meu Deus do céu, tipo 6h30. Isso aí antigamente não te fazia sair de casa, sabe? Era uma questão de aquecimento com a minha avó. E agora eu tenho que correr assim porque é o que dá. E se eu quiser correr mais rápido que isso, eu sei que a consequência na frente é... Exato. Tá vendo como que a sua motivação para correr devagar reside nas consequências que você já teve do comportamento? É que assim, eu já puxo mais para um lado, não puxo tanto pro lado psicológico, já puxo pro lado, não sei, talvez, tá? Tô falando besteira, você me avalia. Tá. Você me avalia. Você me avalia? Eu puxo pro lado tecnicamente falando. Se eu puxar, Mas a técnica também foi... se eu puxar forte, vai me doer, sei lá, vai me doer a dorzinha aqui, eu não vou aguentar. Eu tô pesado, eu tenho medo de que afete o joelho. a fisioterapia é barata? Mas tá vendo? Tudo envolve um monte de Então, previsão de consequência. Isso. Vagnão, Aí eu então ficava, eu tenho opa, muita técnica. aí eu ficava só segurando. corro de 8 pra cima. Quando eu corri com o Eu sou Vagnão, muito apegada nessa técnica quando eu corri com o também. Vagnão numa descidinha, numa ladeirinha, até gordinho, vou descer, uma beleza, né? Aí eu fui até mais rápido, me deu uma sensação de prazer. Mas eu falei pra ele, biológico Will, também. eu acho que a gente tá muito rápido, tá não? Nossa, aquele momento, cara, pra mim foi um momento mágico. mas... sabe? Valeu a corrida. Nossa, foi maravilhoso. Porque, nossa, que delícia estar correndo isso de novo. Mas, opa, tem que tirar o pé, porque eu não vou aguentar isso não. Sim. Mas aí também envolve, como nós somos multideterminados, tem a parte biológica também, a liberação das endorfinas, tudo, né? Que Queima de gordura. imediato. Previsão de queima de gordura. Previsão de queima. Previsão de queima de gordura. Não necessariamente a queima. Ah, queima, é. Mesmo porque a pessoa que tá correndo pra comer um lanche, não é verdade? Exatamente. Não, porque eu cheguei e falei, Wagner, vamos tomar uma cerveja? Ô, Luma, qual é o perfil dos seus pacientes, clientes hoje? Tá. Porque assim, você é nova, tem uma aparência nova, jovem. Para Você dicas atende, de beleza, arroba psicóloga. Pessoas mais velhas? Qual é o seu público hoje? Tá, meu público hoje, ele tá basicamente entre pessoas de 25, 35 anos, mais mulheres. E eu acho que faz todo sentido. Eu me posiciono no mundo desse jeito, eu tenho 33 anos, mas eu sou uma pessoa divertida, eu sou extrovertida, eu falo a língua do povo, né? Eu sei das fofocas do Google Gloss, né? Então, às vezes até a maneira como eu me visto, das coisas que eu gosto, então isso acaba nichando o público, né? Os meus clientes tem um jeitão, digamos assim, muito parecido com o meu, inclusive a faixa etária. Mas eu tô com uma clientela de adolescentes, assim, que eu também adoro. Aprendendo muito com Pegar eles. pra criar, né? Eles me criam e eu os crio, né? Como tá esses adolescentes hoje, assim, tipo, que eles estão vindo tecnológicos, né? Nossa, meu sobrinho com, sei lá, gente, 6 meses, ele já pulava o anúncio do YouTube. Tipo assim, como que faz isso? Ele pega o videogame, um jogo novo, e ele aprende a jogar em 2 minutos. É uma coisa bizarra. Eu não sei, né? A ciência é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. Talvez mais pra frente a gente tenha umas pesquisas interessantes em neurociência sobre o desenvolvimento neuronal dessa galera aí. Sim. Ué, as crianças já estão nascendo até de olho aberto na nossa época. A gente nasceu demorava dias pra abrir o olho. É mesmo? Não sabia. As crianças nascem de olho Ficava aberto de já. tampão, ficava... Cachorro, você tá falando? É cachorro. O Gui não nasceu de olho aberto, Will? O Gui, ele é muito engraçado, meu filho, tem 8 meses. Como é maluco esse mundo moderno de hoje. Eu vim conhecer a Alexa, agora depois de velho. Meu filho tem 8 meses. Ele tem mais tempo de barriga do que de mundo externo. Eu falo, ele tá engatinhando, tá, ele vai lá pela sala. Eu falo, Alexa, ele olha, já tem a referência de quem é a Alexa. Olha que coisa maluca. Ele já olha pra onde ela tá. Já olha pra onde ela tá. Meu sobrinho fala assim pro Felipe, pra gente: quero falar com a Siri. Ele fica conversando com a Siri ali, tipo assim, né? Siri, canta Ciranda Cirandinha. E morre de dar Meu filho risada também faz com isso.
Então, Fica... É engraçado como eles são muito mais inteligentes, evoluídos e tudo, né? Vocês sabem que, preciso me atualizar a respeito disso, mas existe um efeito, um fenômeno que se chama efeito Flynn, não sei se já ouviram falar, que é um estudo, estudos longitudinais feitos a cada geração, testes que eles aplicavam numa grande população, testes de QI, né? E aí o efeito Flynn que os pesquisadores, né, do cognitivismo encontraram é que a cada nova geração tinha um aumento muito interessante, muito significativo na pontuação de QI, né? E que pela primeira vez a gente teve um decréscimo. Assim, né? Fazia muitas gerações que a gente não via aí. Mas Essa geração de agora? eu preciso... É duro dar uma informação científica sem os dados corretos, né? Mas eu acho que mais ou menos a nossa geração que deve ter sido aplicada, o teste. Eu não acho sei. que depois você faz um videozinho extra assim Boa. e depois a gente posta no Porque canal. é muito interessante pra tirar essa isso, dúvida. porque tem algumas hipóteses de que assim, eles estão desenvolvendo habilidades incríveis para algumas coisas e para as outras Pras eles estão... outras não. Porque veja bem, linguagem, a gente aprende linguagem conversando, Sim. lidando com outros seres humanos. E eles ficam ali no celular, eles não precisam desenvolver muita linguagem. Então existem já hipóteses de prejuízo de linguagem com criança que fica muito tempo em contato com tecnologia. Então assim... É muito interessante o que a gente vai conseguir estudar daqui pra frente em relação a isso, né? Veja bem, nós todos aqui, vocês sabem em algum lugar sem Waze? Meu pai tem todos os mapas mentais dos lugares da cidade. Pega um taxista de 60 anos. A gente não precisa treinar essa habilidade. Talvez isso que eu ia falar. Antigamente, o pessoal tinha a escassez de toda a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje, você tem tanto material, tanta ferramenta na mão, que é muito mais fácil. Por isso que existe até, talvez, aquela velha frase que fala assim, você não precisa saber tudo, você precisa conhecer quem sabe. Talvez seja mais ou menos esse o princípio de... Será que nosso cérebro tá ficando preguiçoso? Tipo Pra assim, algumas porque... coisas que não precisa, tipo, esse porque a lance gente do não Waze, olha precisa só. usar mais. Esse lance Pelo do número Waze, de Existe até um livro telefone. falando sobre a lógica do consumo, que fala sobre vários e vários testes, é um livro de mercadológica, Tá. falando sobre isso aí. São basicamente quase tudo que você consome hoje, desde a tua TV até o carro que você usa, passou por esse cara que fez esse estudo aí hoje. Então ele fala exatamente isso, que o nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, por exemplo, se você está num hotel, você costuma colocar a chave do hotel, você viaja muito, todo dia ali, a chave da tua casa. Você colocou no outro lugar, Você não sabe onde você tá. já não sabe mais onde está. Sabe, número de telefone, por exemplo. Não Na sei. nossa época, a gente tinha que discar o número do telefone. Eu acho que isso talvez facilitasse a gente a memorizar o número daquele telefone. Sim. Hoje em dia, se você me perguntar, valendo 10 mil reais o número do telefone de sua mãe, eu não sei. Eu acho que assim... Porque você procura lá na agenda, ou você aperta o número 1 do seu celular Ou e você ele fala. liga. Ou você Você fala, ligar fala, pra minha mãe, ele liga. Então, assim, eu acho que a gente vai descobrir um pouco sobre isso em estudos daqui pra frente, mas que me parece que algumas habilidades são menos treinadas, isso é real, mas ao mesmo tempo também a gente pode pensar que a gente abre espaço para alcançar outras coisas, né? A tecnologia, ela tem essa função também, então você não precisa arar um terreno, você pode, por exemplo, gastar seu tempo, sua atenção, estudando estratégias de marketing para aumentar, sei lá, a sua venda. Então, tem muitos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente E vai... você percebe essa facilidade nos seus pacientes adolescentes? Diferentemente do seu paciente, por exemplo, de 35 anos. É disparado, Pra né? algumas habilidades, sim. Em relação à tecnologia, É disparado. porque eles, por exemplo, não sabem escrever direito mais, né? Porque é tudo no computador. Não sabe escrever. Mas a né? comunicação oral... E eu acho que a escrita também, porque eles escrevem tudo abreviado. E, na verdade, hoje o redator do celular escreve pra você. Você eu começa acho que ali, eles não sabem. ele é intuitivo, você só vai... Acho que se você pegar, sei lá, 15 anos, escreva uma redação. Você vai achar, talvez você ache um monte de erro de português, porque não sabem se comunicar, acho que não leem livros mais, que a gente era obrigado a ler livro na escola, hoje em dia acho que tem escola que nem biblioteca tem mais. Mas pode ser que, por Escreve. exemplo, algumas coisas entrem em desuso, vai saber. Porque a gente muda de acordo também com as mudanças da sociedade. É. E esses pacientes mais jovens,
Como que é a relação dele em casa com os pais de outra geração? Tipo, nem sei se é de outras, 2 ou 3 gerações pra frente. Adivinha aqui que eu vou responder pra ele? Depende. Depende. Mas- Depende, na real, assim, porque O jovem da fazenda continua a mesma coisa. ou são um jovem da fazenda que tem Vivo me patrocina, diminui o valor das minhas coisas, né, às vezes, mas na real que eu acho que daí depende muito do microsistema da família, porque as famílias são microsistemas, cada uma funciona com as próprias regras, assim, né? A gente tem algumas instituições que têm as regras globais, assim, e tal, tipo religião, tipo leis de um país, tipo uma cultura asiática ou, sei lá, culturas diferentes, mas cada família é de um jeito. Por exemplo, eu tenho adolescentes que são amigões dos pais. Porque os pais estão mega descolados. Também, né? Tipo assim, né? O seu pai é modernão, descolado, é um cara que vai sair pra correr com seu filho, é um cara que faz exercício. Com a e tal. lenda de skate. Tá eu acho que eu acho que mudou por De exemplo, novo. meu pai, quando eu era criança, meu pai era um cara que usava camisa, bermuda de sarja, sabe assim? Tipo, parece, até né? a vestimenta era diferente. De novo, porque hoje em a dia os sociedade pais muda, né? Mas hoje em dia os pais estão evoluindo também, então eu acho que a tendência é até estreitar mais os laços Eu em espero que alguns isso lugares, aconteça, na em real. algumas casas. E mas de novo a gente tá tendo esse olhar totalmente de bolha da nossa sociedade. Né, de como a gente aqui, das pessoas que a gente conhece, funcionamos. Porque se, sei lá, vai numa Porque Marrocos, depende, né, se você gente? for pra uma sociedade em que a religião, sei lá, muito rígida é o que controla ali as condutas, talvez... Bom, tem os Amish, não sei se já ouviram falar dos Amish nos Estados Unidos, mas eles vivem exatamente como no século XVIII, assim. Então eles não têm energia elétrica. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, era em Iowa, que é uma região de agrícola, assim. Tem mais porco do que gente. É centro. Mariana. Tem mais porco do que gente, então tinha muitas comunidades de Amish. Eu ficava chocada, eles passam de carroça, entendeu? Não usa luz elétrica. Então, sabe o filme A Vila? Existe algumas coisas assim parecidas, né? Mas assim, se você me perguntar, olhando pra minha amostra, eu vejo pais mais descolados, né, pais... Gente, falar isso é reflexo da mudança da sociedade. Você falar pra minha mãe que tem 60 anos, que ela é velha, que ela é idosa, ela vai te dar uma sapatada, entendeu? Então, assim, pais hoje de 40, 45 anos, nós somos jovens. 30 e poucos anos hoje são os novos 20, assim. Né? Isso é tudo acompanhando o movimento da sociedade. É referência, né? Tudo é referência, né? Sim. De onde está inserido. não Nós tem somos jeito. contexto dependentes. É o olhar que eu acho que é o melhor jeito da gente olhar para qualquer comportamento, qualquer característica. E soltar o depende de onde ele está inserido. Depende. Então, hoje a gente aprendeu que tudo depende. Sabe uma coisa que, assim, ó, tipo, de maneira geral, o que o ser humano, essa nossa geração que passou pela pandemia, vai carregar Vai. no futuro? O que a gente vai carregar no O que futuro? a gente vai carregar no futuro? Eu vou devolver. Depende. Não, eu vou devolver. O que você acha que você vai carregar da pandemia? Que aprendizado, que ensinamento? Olha, bem reflexivo. Kika, o que você vai carregar? Além das neuroses, Uhum. que eu odeio gente de sapato dentro da minha casa, que eu limpo tudo quando eu chego no mercado até hoje. Mas tá aí um comportamento que vai ser mantido. Tá. Se alguém entra de sapato na minha casa, eu já fico olhando meio feio. Mas eu acho que a sensação que eu tive Sacou, né? de Sapato, em casa é zero. Vamos gravar semana que vem. Só uma coisa daqui, cara. CQCcast, Summer, sem sapato. Summer sem sapato. Só de sunga. Só... Só de sunga. Will, então começa a correr, pelo amor de Deus. Ele vai Mas chegar eu um acho litro que de a berinjela. gente... Eu acho que a gente... O que mais ficou claro é que a gente é muito adaptável, que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente se desespera, mas que a gente dá um jeitinho. E que a gente acha que tá tudo indo bem e a gente acha que a gente controla e de repente vira tudo de ponta cabeça e você tem que se reinventar de novo. Fala você, antes de eu O responder. que eu vou carregar? Eu acho que nessa pandemia eu vou carregar que, como eu sou um cara que sempre trabalhou com comunicação de pessoas, eu tenho uma produtora de áudio
e eu faço atendimento na produtora. Então eu tinha uma relação pessoal muito forte com todos os meus clientes. Eu passei a valorizar cada segundo de prosa que eu tenho sentado com ele, porque já não tinha há muito tempo. E isso eu protelei. Muitas vezes a gente fala, pô, vou passar daí tomar um café aí. Não vai, cara, não vai, porque a gente administra mal o tempo. Olha que bonito, uma situação de muito sofrimento e dificuldade fez com que você acessasse o que era uma das coisas mais importantes para você na sua vida. Te colocou em contato com os seus valores e a partir de agora vai ser um dos seus guias conscientes, assim, sabe? O que eu falei não foi bonito? Ah, Por que você não Ela quer competir. Você gosta só do que ele falou? Elogia O que eu falei não foi ela, vai. bonito. não, foi lindo. Fala Ele alguma faz coisa isso. bonita pra mim. O dele foi bonito, o meu foi lindo. Eu vi os dois caras. Reclama enquanto nem vai ter chance de falar. Não sei, não. Não, eu Você tá acho tendo que- tempo pra pensar, nós estamos dando uma Eu enrolada pensei, aqui. eu tava pensando, é que assim, pra mim a pandemia foi muito louca porque eu não parei. Tipo, virou uma loucura. E aí eu escuto muito um cara famoso, Flávio Augusto, que ele fala que estabilidade não existe. Não. E eu acho que a pandemia me trouxe isso. Você tem que trocar a roda do carro andando. Foi a minha vida na pandemia. Gostei disso. Então, Quer dizer que você leu um ponto de inflexão, então. eu li o Ponto de Inflexão. Livro top, quem não leu? Gente, Ei, o equilíbrio, ele tá... Flávio Augusto, ó. Ele tá no movimento. A gente equilibra de um lado, desequilibra do outro. Isso não existe. Né? Eu acho que a pandemia... Pra mim, Todo pessoal... mundo elogiou. Meu Will O ainda seu- não falou nada. Eu tô guardando. Nós não vamos parar de gravar Olha, enquanto ela não falar alguma eu- coisa Não, que é que eu o Lipe não falei. falou dele aí. O William não falou dele, tá Mas o bom? pãozinho não falou dele Mas ainda. é porque ela está se precipitando, porque eu ia fechar com uma análise. Não, mas ó, eu queria dizer que o que eu pessoalmente aprendi é muito parecido com o que a Kika tá falando, que é assim, ó, nós somos ao mesmo tempo que muito fortes e potentes e incríveis e nos adaptamos, nós também somos muito frágeis, muito suscetíveis e temos um controle zero das coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então eu acho que pra mim esse também foi um dos grandes aprendizados, de que aquela sensação de controle que a gente tem, que a gente tinha, é fake. A gente tem um controle mínimo de tipo, fazer isso aqui. Na verdade eu só fiz isso aqui porque o papo tá aqui, então meu controle ainda é limitado. Se ele não tivesse aqui eu não teria feito. Então assim, de que nós somos falhos, suscetíveis, né? Feitos para sofrer, mas também para viver coisas incríveis e grandiosas e que Feitos para sofrer, mas também somos preparados para sofrer. e sim, nós temos potencial para, a gente só precisa aprender, porque que nem Tem questão bíblica no meio, hein? hã? Questão bíblica no meio aí. Ah, tá. Jesus nos ensinou a sofrer e mostrou como é possível sofrer e voltar, né? Mas Tá. Não. Enfim, é que na realidade eu esqueci o que eu ia falar, mas não tem problema. É que na realidade ela falou. Agora a gente entende ela porque o falou que William tá atrás das câmeras, né? Porque... Ele corta até o raciocínio do convidado. Corta essa parte, por favor. Nunca corta, ele sempre fala que nunca corta, corta. nunca corta. É corta, porque ele é o religião editor. é uma coisa muito delicada, entendeu? Mas assim como Jesus Christ e várias outras pessoas grandiosas de outras religiões ensinaram coisas que a gente pode... Bom, a Kika me ensina várias coisas todos os dias, você tá me ensinando várias aprende coisas todos aqui os dias. agora. Sim. A gente pode aprender até o último dia da nossa vida, se a sua religião permitir, até depois disso, né? Na realidade. Mas em momentos de sofrimento, assim, e tal, por isso que também é importante saber sofrer e se abrir para isso. A gente acessa aquilo que é mais importante pra gente. E na real, que uma vida interessante, plena, com significado, é uma vida baseada nisso, saca? Tipo, em você, putz, tô cansado, putz, mas lembra como era legal, da hora, importante pra você estar com seu amigo? Vai cansado, sabe? Na verdade, uma vida plena não é uma vida sem sofrimento, uma vida que você tá feliz, porque isso é impossível, mas é uma vida sofrida com significado. É sobre escolher as suas batalhas, sobre escolher pelo que vale a pena sofrer. Então felicidade é questão de escolha. Na minha opinião,
um dos jeitos de ver é esse. Você também remete até aquele ditado também antigo, vou falar uns ditados agora, né? Tá. Que o que faz o marinheiro, o bom marinheiro, é a maré, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Ele errou de ditado. Sacou? Tipo, O que faz um bom marinheiro é a arca do Noé. Mas ó, eu vou. você nunca vai ter uma vida. Nada que ele falou. Eu não entendi nada que ele falou. Ele mandou dois insertos. Mandou a religião, cortou o raciocínio, depois mandou o ditado errado. Não, eu vou ajudar o nosso colega tímido. É assim, ó. Eu entendi o que você quis dizer. Todos entendemos, gente. A gente entendeu. Você te finge que entendeu. Vai ter legenda, Vamos vai falar ter que legenda. entendeu, que senão ele vai falar outra coisa. Talvez E eu tô pra mandar outra coisa. Então A manda, bola manda, manda. envergadura, tanto bate até que foi. Quem avisa ligou. Não, mas você tá querendo dizer que é uma coisa que eu acho que eu tento passar pra todos os meus clientes e trazer até pra minha própria vida. Mas não do jeito que ele falou. Porque senão você não vai ter cliente, porque vai virar uma Eu bagunça. faço aperto a tecla SAP, Ah. né, que é o que eu vou fazer agora. Que talvez a coisa mais importante é a gente ter abertura, curiosidade e flexibilidade, né? Porque de fato a gente aprendeu que não temos controle nenhum. Então, se a gente estiver muito fechado e rígido a um único jeito de ser, a nossa vida vai ser limitada. Então, putz, vem uma onda diferente, vira vela, né? Por isso que eu disse, eu entendi a metáfora, ela só não foi bem colocada. Deixa eu fazer uma pergunta, Luma. O que já, na tua fase de experiência, assim, tecnicamente falando, aconteceu já alguma coisa na tua vida, algum rebuliço na tua vida? Você Pode falar. responde se quiser, tá? Se quiser que eu poste, depois eu falo. Como é que aconteceu? Não vou falar uma questão de morte, mas uma questão de muita gente leva umas situações uma coisa que pro fundo do poço. Então tem gente que leva uma morte de um parente que era muito apegado, seja uma questão profissional que na verdade teve um decréscimo muito grande. Então muitas coisas podem te afetar, alguma doença, alguma perda, sabe? O que te aconteceu e como é que você conseguiu Diante de uma dificuldade, você diz. isso, muito grande assim. Que Nossa. possa ter te pegado, porque na verdade isso é muito pessoal, né? Não, tá, mas eu vou tentar usar então um exemplo que aconteceu comigo na clínica mesmo. Eu tenho 10 anos de formada, 10 anos trabalhando na área, e eu tinha menos de 2 e eu perdi um cliente por suicídio. Eu não sabia o que fazer. Eu era recém-formada. Você era muito assim. ligado a ele? A gente tinha um vínculo muito legal, era uma terapia de alguns meses, então não era tão recente, mas também não era uma coisa de vida. Era um cliente muito assíduo, que gostava da terapia, tinha até caderninho de terapia, a gente ia muito bem. E assim, aconteceu por N fatores. E Mas aquilo... você via essa predisposição nele? Não existe. Mas é muito difícil de prever, na é? Te real. procurou lá por esse motivo? Não, eu tinha uma questão de medicamentos, um diagnóstico psiquiátrico pesado, era toda uma situação assim. Mas naquele momento eu pensei, isso foi um dia antes do meu aniversário, sorte que minha mãe estava aqui comigo. No dia que isso aconteceu, eu pensei, eu não quero mais fazer isso, nunca mais quero fazer isso. A culpa é minha, vai foder, não fui boa o suficiente, eu não tenho condições de ajudar essas pessoas e tal. E aí eu respirei, conversei com algumas pessoas mais experientes que eu na época, tomei a decisão de que eu iria até o velório desse cliente e eu descobri assim, por WhatsApp, e eu tava em contato com a namorada na época e tal. E fui. E chegou lá, eu fui tão bem recebida pela família, pela mãe, por essa namorada, e continuei conversando por um tempo e tal. E aquilo eu podia ter batido nessa tecla do ai, e não vou mentir, eu senti vontade, fiquei um tempão mal. Hoje eu não penso mais tanto, mas eu pensei sobre isso muitas vezes. Eu tive muito medo de perder outros clientes, nunca mais aconteceu. Mas eu percebi algumas coisas. Primeiro, de que eu não sou, infelizmente, responsável por isso, porque se eu fosse responsável por tudo que acontece com os meus clientes, sendo uma pessoa que conversa com eles 50 minutos por dia, por semana, a vida deles ia ser muito melhor, né? Então eu não sou responsável por isso. E o fato de que eu podia simplesmente entregar e não fazer mais nada, ou eu podia usar aquilo, né, como
um aprendizado, então nessas circunstâncias é assim que eu ajo. O que eu posso, de repente, melhorar? Vai que eu não percebi, não era minha responsabilidade, mas dentro do que eu podia fazer, o que eu posso melhorar a respeito, que tipo de coisas eu posso fazer a respeito. E aí eu segui sofrendo, preocupada com aquilo, mas atendendo um dia depois do outro e novas pessoas. E hoje, a última vez que eu vi, faz uns 3 anos, já tinham passado mais de 300 pessoas pelas minhas mãos. Eu não sei quantas pessoas, muitas já passaram pelas minhas mãos. E isso foi... Eu continuei, né? Então, assim, eu poderia ter desistido, mas eu não teria ajudado outras 400 pessoas. Aí você vê quantas talvez procuraram ela por conta disso. Então, assim, e ela evitou o quê? Né? Eu escolhi sofrer pelo risco de que isso pode me acontecer, porque eu não tenho esse controle, eu posso perder outros clientes, mas vale a pena sofrer, correr esse risco se eu posso mudar a vida, ou tentar mudar e transformar a vida de uma pessoa, 50 minutos, um momentinho assim, sabe? Então, correr esse risco eu escolhi, que eu posso perder clientes, mas para eu também acessá-los e ajudá-los e ver eles fazendo coisas que eles não pensavam em fazer, é o preço que eu pago. O que a pessoa consegue fazer que ele não pensava em fazer, você conseguiu transformar? Coragem? O que seria? Então, eu não atribuo isso a mim, é sempre ao processo e aos esforços da pessoa. Certo. Mas, por exemplo, uma pessoa que consegue terminar um relacionamento abusivo, uma pessoa que consegue chegar e dar um feedback pro chefe que não vai mais aceitar nenhum tipo de assédio moral, ou uma pessoa que consegue mudar de emprego, uma pessoa que consegue sair da casa dos pais, uma pessoa que consegue sair de um contexto muito agudo de depressão e voltar a viver e ver prazer na vida, e uma pessoa que quer arrumar um namorado e arruma um namorado, sabe? Até uma pessoa que consegue entender que ela estava errada esse tempo todo. Também, que ela crescer enquanto ser humano, sabe? Coisas mínimas, às vezes, porque pra mim são mínimas, pra nós podem ser mínimas, mas pra pessoa tem um valor incrível, sabe? De conseguir se organizar, de conseguir estudar, de conseguir... tem muita coisa, O que você vê nessas pessoas, assim? A valorização de um problema muito grande? Como assim? Essas pessoas que chegam lá, ou quer dar um feedback pro chefe, ou porque não consegue sair de um relacionamento abusivo. Como é que você vê esse tipo de pessoa? Ele está, não vou dizer, ele está fragilizado mentalmente, mas como é que você vê o intelecto dessa pessoa? Nossa, você usou muitas coisas misturadas aí que eu não sei se eu consigo te responder. Primeiro porque cada caso é um caso, né? Por exemplo, uma pessoa às vezes... Depende, exato. Não, mas intelecto, do jeito como o senso comum usa, a gente está falando de desempenho em tarefas intelectuais acadêmicas. Certo. Não necessariamente isso tem a ver com um repertório deficitário de habilidades sociais, por exemplo, de eu não conseguir falar um não e colocar um limite. Certo. Então, assim, para ser honesta, eu me perdi na sua pergunta. Tá, não, eu digo assim, porque muita gente acaba entrando num relacionamento abusivo por se deixar emocionalmente cair naquilo lá. Mas... Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, como eu disse... É histórico. É contexto dependente. Então, tem muito do que ela está vivendo, das consequências que ela não quer ter. Por exemplo, sei lá, na nossa idade, 35 anos, 33, 38... 35. Quanto fica? 35 anos. É muito mal visto, assim, na realidade, pela sociedade, você estar só. Então, às vezes, a pessoa tá num relacionamento que não quer estar sozinha. E aí, mesmo sendo bosta, né? Isso é só... Você não tá sozinha, é verdade? Isso é só um dos fatores. Mas assim, eu não costumo olhar pra pessoa e fazer uma... Não é verdade? Montar uma persona, um diagnóstico e tal. Normalmente a gente olha pra excessos ou déficits de habilidades, né? E trabalha em cima disso. Por exemplo, você não conseguir falar não para uma pessoa, tanto tem um histórico de você não ter aprendido a falar, como você não saber falar, como você ter sido invalidado no seu sentir ao longo da sua vida inteira, ou pode ser o seu chefe é muito agressivo e medo de ser repreendido. Nossa, é muito peculiar. Então, por isso que esse tipo de pergunta é difícil de responder assim, pá! Não, psicóloga. Vai na psicóloga? Vai mesmo? Claro que vai, a gente é o esquema de pirâmide mais antigo que existe. O que quer falar perto disso aqui, gente? Sabe por quê? Vai, porque a gente é... Se não, vocês surtam, né? Imagina. Não só por isso, mas porque a gente tem problema, dor, defeito, qualidade, que tem todo mundo, Paloma, deixa eu fazer uma pergunta. E como escolher o seu psicólogo? Boa pergunta. Psico.luma... Não, tô brincando.
Não, brincadeira. É uma pergunta Não, porque tem interessante. algumas situações, né? Eu acho que, assim, primeiro você... É importante ter referência, então, você conhecer... Indicação, né? Indicação, você conhecer pessoas que já passaram ou que conhecem aquele profissional, é um meio de você saber um pouco sobre ele. O principal é você tentar saber um pouco sobre ele. Então, visitar as páginas, os sites, o currículo, academicamente... Assistir esse podcast. Me seguir no Instagram. Ela, então, assim, a primeira coisa é você tentar obter conhecimento, claro que superficial, daquele profissional. Né? Depois, existem muitas abordagens dentro de psicologia, né? E daí, se você sabe o que é uma abordagem, você tenta procurar uma abordagem que faça mais sentido para você, né? E eu acho que obter indicações e tal, mas e também ver se o estilo, não só a formação acadêmica e um compromisso com metodologia científica é muito importante, mas se o estilo daquele psicólogo, o jeitão dele bate com o seu. Tem cliente, paciente, não sei como que fala pra você, paciente? Não, cliente, paciente, é um nome. Tá. Tem cliente, paciente que você começa a atender, que você fala, não vai dar. Aí, porque não dá liga. Aí você fala, aí o que você faz? Você, com todo o seu conhecimento de psicóloga, tenta se adaptar a esse cliente, paciente, ou você fala, amigão, acho que é melhor... você procurar uma outra pessoa, porque o meu jeitão aqui não vai bater com o seu... tem que ter um tempo para surgirem várias possibilidades de assuntos e de reproduções ali, né? Pra gente ver se aquilo muda, que caminho tá indo e tal. E aí, se você percebe coisas que são... sei lá, por exemplo, eu nunca atendi, acho que eu não dou conta de atender agressor. Tem muitos psicólogos que se especializam em trabalhar com isso, não só com a vítima, mas com o agressor. Mas se eu percebo que aquilo ali não tá indo pra mim, por algum motivo, eu coloco isso na sessão, né? Tipo, fulano, isso aqui tá sendo um problema pra mim, o que você acha, não sei o que, coisa e tal, a gente conversa a respeito. E aí, diante disso, ou a gente continua tentando, ou um encaminhamento, ele sempre... é muito melhor você encaminhar pro profissional que talvez trabalhe com aquilo e vai levar o processo pra um lugar mais interessante pro cliente, do que você seguir... desmotivada, torcendo pro cliente faltar, sabe? Sim. Porque somos humanos, né? Imagina. Com tipo, certeza. E outra, ainda mais num psicólogo-paciente, a relação é muito íntima, né? Sim. Tipo assim, o cara tem que se sentir extremamente à vontade com você pra tratar de assuntos que ele foi te procurar por causa disso, que ele não se sente à vontade pra falar com outras pessoas. Então, se não der liga, não tem como ficar. Eu já tive cliente que veio até mim e falou, nossa, achei sua cara simpática no site. Sabe? Já tive cliente, muitos vêm por indicação. Alguém que já teve achei seu nome legal, que é Luma Defende. É legal, você ataca, eu defendo. Entendeu? Teve gente o cara que... do marketing aqui pode fazer uma música aí. Não vai fazer um poema? Mas assim, Luma Defende? eu quando eu vou escolher um psicólogo, primeiro eu busco conhecimento sobre ele e vejo se ele tem um compromisso com ciência. Não vem querer ler tarô na sessão de psicologia, de psicoterapia, não, né? Então assim, vamos profissionais. Coloca o turbante na cabeça, balança a conchinha e joga na rede. Ou psicólogos que defendem práticas que não tem embasamento científico. Porra, 2022, né? O que a gente faz em setting terapêutico tem que ser um procedimento que passou por validação de laboratório e depois em outras pesquisas. Então, assim, um compromisso com a ciência. Você pergunta ao psicólogo se ele não sabe o que é um PubMed minimamente da vida. Eu tô brincando, mas assim, um psicólogo que não sabe o que é uma palavra tipo método científico é difícil. Então, assim, eu busco dar uma olhadinha no currículo dele. Beleza, mas não é só isso. Não é só, né, uma formação científica. Daí eu vou ver o jeitão dele. Se eu gosto, esse psicólogo gosta de Harry Potter, gostei, entendeu? Uma coisa assim, e vou pedir indicações. Mas assim, na pior das hipóteses, você faz um teste, você marca uma sessão, você vê, você insiste e tal. Se não deu certo, você não é obrigado a continuar. Você pode ter, inclusive, eu já fiz muito isso, de às vezes não tá rolando por algum motivo e tal, ou a pessoa passou por um processo, depois voltou por um tempo, teve alta e tal. Pô, Luma, eu tô procurando uma outra abordagem, ou, eu não tenho horário, me indica alguém, indico, né? Vamos se fortalecer enquanto classe, tem excelentes psicólogos e tal. É assim. Mas ao final das contas, a gente se relaciona com quem se assemelha com a gente. É uma pergunta muito interessante. Depende.
Depende. Não, é que Não, assim, essa ó. não depende, ó. Essa não defende, eu acho. Essa defende. Essa defende, não. Mas Essa assim, ó, defende. na real, é que a gente tem muito essa cultura de que os opostos se atraem. Pode até ser que no começo, pelo caráter de ser interessante e novidade, pode até ser. Mas se a pessoa não tem visões de mundo, valores muito similares ao seu, uma hora vai dar bosta. Vai, com certeza. Principalmente em relação àquelas coisas que são mais importantes pra você. Aí não dá. Então talvez a resposta é tendenciosa, baseada na minha experiência, mas eu diria que sim. Eu acredito muito nisso. Eu diria que sim, sabe? Que é muito difícil você conseguir ter uma relação saudável e duradoura, de amizade, de amorosa, terapêutica, com alguém que pense muito diferente de você. Agora você entende, porque quando eu falei a pergunta, falou ótimo, maravilhoso. E você, para que fez. Não vai acabar assim? É que eu guardo. Será que vai acabar Não, assim? eu guardo o melhor dos nossos momentos de intimidade, Eu entendi. entendeu? Só pra ela. Não dá pra expor isso. Eu não vou dividir com os telespectadores. Obrigada. Não convenceu? Não. Mas tá bom, eu não vou deixar de amar ela por causa disso, porque no sofrimento que a gente aprende. Esse foi mais um Corre que Chega. Muito legal. Nós Um Corre chegamos. super interessante. Chegamos, Corremos Luma! e chegamos. E você chegou em primeiro, porque ela é competitiva. Claro. Se a gente falar que ela chegou em segundo, já vai dar merda. Cara, eu posso falar? Nem tem como não falar que ela chegou em primeiro, cara. Porque a gente só foi atrás aqui. É verdade. Ela eu produziu também tudo. segundo. A gente tava ali no pace, ó. Você paquera. tava em segundo, mas ela deu aquela ultrapassagem no finalzinho. Claro. Uma É volta típico nas da costas. Luma, né? Então eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Obrigada. Kika! Obrigada, gente. Obrigada por assistir até aqui. Me sigam no Instagram, rumo a 2K, que eu quero humilhar esses coitados. Luma! Gente, muito obrigada, foi um prazer. Valeu. Todo nosso, todo Nossa, eu nosso. gostei muito de todas as trocas. Eu preciso dizer que a contribuição da Kika foi a melhor de todas. É a personal dela. Sem interesse. Amanhã eu vou aumentar todas as cargas dela na aula. E rumo aos 2K também. Também? Né? Também, Tô no meio Psicoluma. longe. Tô meio longe, mas Deixa seu Insta, hein? é @psico.luma. Eu Editor? Eu acho que tem que, ó, agora você tem que elogiar o editor, porque é ele que vai colocar. É verdade. Olha, não fica tão focado no Pace 4. Sabe? Tipo assim, o Pace 8 tá maravilhoso. Só pessoas Sim, maravilhosas então o têm Pace Pace 10. 10. Sim. Começa a sair pra correr, depois você foca no peito. Mas, ó, não, mas é psico... psico.luma. Eu posto várias coisas engraçadas com referências aos anos 90, que eu acho que é a nossa infância, né? Falar de psicologia, de humanidade... Se alguém tiver alguma curiosidade depois que assistiu o episódio e quiser perguntar alguma coisa pra você, Por favor, manda um direct. direct pra você. Pode mandar. Então E lá é no meu isso. link da bio tem meu WhatsApp profissional também. Boa, tá vendo? Tá tudo bem organizado e orquestrado para que você Profissional. entre em contato com a Luma. Eu queria agradecer hoje também Felipe. Felipe. É ele. É ele. É o garoto que falou, acho que 2 palavras. E uma... E nem escutaram. E que ele falou 2 palavras no microfone dele desligado. Igual do Marrone, do Bruno Marrone. Felipe Marrone. Se coitado! A risada dele é assim de verdade. É normal, né? Ele foi expulso do condomínio. Ele foi expulso do condomínio, é sério. E vamos agradecer também o Will É isso aí, pela galera. presença. É isso aí. Obrigado. Alexandre Gaban, que nos prestigia Valeu, galera. sempre, não só com a presença, mas com esse lugar maravilhoso de quitutes. E com salgadinhos maravilhosos, inclusive o dadinho de tapioca tá sensacional. O dadinho de tapioca é lançamento. É lançamento. Se alguém quiser vir aqui amanhã e falar assim, putz, dadinho de tapioca, quero provar. Só semana que vem. Só semana que vem? Só semana que vem. Não, isso, calma. Primeiríssima mão. Ale, corta que vai ter que fazer uma edição, porque vai isso daqui 2 semanas. Eu tenho que lembrar, o cara vai comer amanhã aqui. Amanhã tem. Gente, tá doendo aqui hoje. Se o cara quiser vir aqui amanhã, vem que tem. Vem que tem. Vem hoje. Vem comer o dadinho do Ale. Não foi legal, não foi legal. Foi legal. Foi legal. Luma defende, não faça isso. É. E eu, Vagnão,
Queria agradecer a todos e dizer que no próximo episódio a gente tem mais corre legal e bacana aqui para que você conheça e quem sabe um dia esteja aqui também contando seu corre. Entre em contato com a gente através da mídia social, Instagram, o nosso canal no YouTube e sugere algum corre legal lá, se você conhece alguém que a gente tenta entrar em contato e trazer aqui para vocês. Valeu, galera! Valeu! Esse foi mais um Corre que Chega! Corre, corre, corre que chega. Diz aí qual é seu corre, põe as cartas na mesa.